Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso curso de epidemiologia clínica, metodologia da pesquisa clínica. E, obviamente, todas as aulas são importantes, mas a aula de agora é bastante importante porque nós vamos discutir um pouco os delineamentos de pesquisa. É uma parte fundamental da anatomia da pesquisa, de que você faça a escolha de qual vai ser o delineamento para poder testar a hipótese que você lançou e que estabeleceu para poder fazer a tua pesquisa clínica. Muito bem. Por definição, o delineamento ele é o processo de planejar uma investigação empírica para testar uma hipótese. Uma hipótese de relacionamento entre um ou vários fatores em estudo e um ou vários efeitos clínicos ou desfechos. A pesquisa clínica, basicamente, ela sempre vai tentar fazer uma análise de associação entre uma variável e outra, uma variável que a gente vai chamar de fator em estudo, que geralmente é uma variável independente, com uma outra variável que é uma variável de desfecho, que é chamada de variável dependente. Né? Ou seja, essa variável dependente ela vai mudar de acordo com a presença ou ausência ou intensidade da variável independente ou do fator em estudo. Para poder fazer essa análise, a gente precisa de um delineamento. Esse delineamento precisa ser deduzido no método hipotético dedutivo na hora que você vai fazer a análise da tua hipótese. O propósito do delineamento é transformar uma hipótese conceitual numa hipótese operacional. Aquilo que você idealizou, você precisa colocar agora ela em prática. E para poder colocar ela em prática, você precisa de um delineamento. Todos os delineamentos têm problemas potenciais. E erros cometidos nessa fase em geral não são passíveis de correção posterior, ou seja, uma vez feito a definição de qual vai ser o delineamento de pesquisa que você vai utilizar, não dá para poder voltar para trás mais. Então é importante, na anatomia da pesquisa, definir a priori como a hipótese será testada. E isso vai ser feito através de um delineamento. Ok? Para poder entender bem os delineamentos, e é importante entender o fluxo da maneira como você colhe dados a partir do teu banco de dados presente ou futuro, tanto com relação à variável, fator em estudo, quanto o desfecho ou os desfechos, é preciso entender esses 4 eixos de montagem. Esses 4 eixos dos delineamentos. O eixo de montagem, que é a maneira como você vai coletar os dados, o direcionamento desses dados, que é a relação entre o fator em estudo e o efeito clínico. Ele pode ser longitudinal, transversal ou invertido. Se você colhe primeiro o fator em estudo e depois o efeito clínico, ele é longitudinal. Se você colhe o efeito clínico e depois volta no passado para tentar avaliar quem tinha o fator, ele é invertido. Se você colhe os dois ao mesmo tempo, ele é transversal. O segundo é o eixo de controle. O teu delineamento tem controle ou não? Ter controle significa tem quem tem a variável fator em estudo e quem não tem? Sim. Tem quem teve o desfecho e quem não tem? Sim. Então uma variável controla a outra. O teu estudo é controlado. Se ele não for controlado, só tiver pacientes, por exemplo, que tem um fator em estudo, ele não é controlado. Aí ele não permite análise, porque você não permite avaliar quem tem e não tem o fator. Ele só permite você descrever. Eu só descrevo os doentes que têm Covid. Quando eu pego doentes que têm insuficiência respiratória aguda grave e separo quem tem Covid e não tem Covid, eu tenho 2 cortes, uma controla a outra. O terceiro eixo é o eixo da intervenção. O meu fator em estudo é eu estou só observando ou eu interferi? Se for só uma observação, ele é o estudo observacional. Se eu interferir, eu dei uma droga e medisse essa droga quando comparada com outra droga, os doentes são diferentes, então houve uma intervenção. Ele é experimental. Senão ele é só observacional. E o quarto eixo
é o eixo temporal. Eu estou avaliando dados que eu já tenho no banco de dados. Ele é histórico. Eu vou coletar dados novos a partir de agora. Ele é contemporâneo. Porque os dados serão coletados pro protocolo. Ou eu monto o protocolo e vou buscar dados que já foram coletados anteriormente. E sim, ele é histórico. Às vezes eu tenho dados mistos. Ok? Os contemporâneos, de um modo geral, são chamados de prospectivos. Os históricos, de um modo geral, são chamados de retrospectivos. E não são bons nomes, o melhor nome é contemporâneo histórico, mas não dá para poder brigar com a literatura que já incorporou o termo retrospectivo para o histórico e o prospectivo para o contemporâneo. Então são esses 4 delineamentos, esses 4 eixos, que vão definir os diversos delineamentos que serão eventualmente utilizados em pesquisa e que são usados nas pesquisas que vocês estudam para poder avaliar se um determinado trabalho tem evidência forte ou não. Cada um dos eixos, rapidamente. O eixo de montagem, a maneira como você monta, a maneira como você direciona a coleta de dados. É a relação, então, entre o fator em estudo e o efeito clínico. Ele pode ser longitudinal, invertido ou transversal. Então, o longitudinal tem essa característica aí. Eu primeiro colho dados do fator em estudo e espero quem é que vai ter o efeito clínico depois. Então, ele é longitudinal, ele é natural. Eu sigo a relação de causa e efeito das duas variáveis. Eu tenho doentes que fumam e quem não fuma. E vou acompanhar durante 20 anos quem vai desenvolver câncer de pulmão e quem não vai desenvolver câncer de pulmão. Ele é um estudo longitudinal. Eu não tinha câncer de pulmão antes, eu só tinha doentes que fumavam e não fumavam. Só doentes que estavam expostos a um fator de risco. Ok? Nos nossos estudos dentro da UTI, de um modo geral, a gente faz estudos prognósticos com fatores de risco. A gente avalia quem tem Apache alto, quem tem Apache baixo. E vê quem é que vai ter mais tempo de UTI, por exemplo, como desfecho. Isso é um estudo longitudinal. Os doentes, eu não sei quanto tempo eles vão ficar na UTI, eu não tenho o desfecho ainda. Não sei quem vai morrer ou não. Mas eu já tenho o Glasgow de entrada. Se eu tenho o Glasgow de entrada, eu posso fazer Glasgow com mortalidade. É um estudo longitudinal. Eu peguei quem tem o fator e esperei quem é que ia desenvolver o desfecho posteriormente. Ele pode ser invertido. O invertido, eu saio de quem tem o fator em estudo, quem tem o efeito clínico. Desculpa. Eu saio de quem tem o efeito clínico e vou buscar no passado quem é que tinha o fator ou não tinha o fator em estudo. Então eu pego pacientes, por exemplo, que têm câncer de pulmão. Vou numa clínica de oncologia e vejo quem que já tem câncer de pulmão e quem não tem câncer de pulmão. E tento avaliar se ele fumava ou ele não fumava antes. É um estudo invertido. Eu saí de quem tem o efeito clínico e fui buscar no passado se ele fumava ou não fumava. Pacientes que têm cirrose, com pacientes que não têm cirrose, quem tinha doença viral crônica, ou quem tinha no passado hábito etílico, alcoolismo, coisa parecida. Então é um estudo daí invertido. Eu saio de quem tem o efeito clínico e vou buscar no passado quem tem o fator em estudo. Quem tem ou não tem. Ou eu faço a medida transversal. Eu faço ao mesmo tempo, eu faço a aferição de quem tem e quem não tem o fator, quem tem e não tem o efeito clínico. Vamos ver vários exemplos dessa natureza. Então, antes de eu definir qual que é o delineamento, eu preciso definir qual que é o direcionamento. Se eu tenho chance de poder fazer um estudo longitudinal, ele vai ter que ser invertido, ou se ele vai ser um transversal. Nós vamos ver depois os exemplos dos diversos estudos que têm essas características. O segundo é o eixo controle. Se ele é controlado ou não controlado. Se ele é controlado, ele também é dito analítico, que ele permite análise dentro do estudo.
Se ele é descritivo, é porque eu não tenho controle. Eu só descrevo uma determinada amostra de pacientes. Ele não me permite comparação com outro grupo, porque eu não tenho outro grupo dentro do estudo. Então, o controlado, o analítico, eu tenho quem tem o fator em estudo e vou esperar um determinado tempo para poder ver quem é que vai desenvolver o desfecho. Se eu tenho quem tem o fator e quem não tem o fator, um controla o outro. Tenho quem tem o desfecho, quem não tem o desfecho. Vejo que quem fuma e quem não fuma, um controla o outro. E se eu tiver mais câncer de pulmão num grupo ou no outro, a minha análise estatística vai me permitir se essa relação, essa associação, se ela existe ou se ela não existe. Isso pode ser no eixo de montagem contemporâneo, prospectivo, ou ele pode ser no eixo de montagem retrospectivo, no eixo de montagem invertido, em que eu pego quem tem câncer e quem não tem câncer e vou ver quem fumava e quem não fumava no passado. Os dois são controlados, mas os dois são diferentes com relação ao eixo de montagem. Por outro lado, se eu só tenho quem tem o câncer, que só tenho quem fuma, eu só posso descrever a incidência de câncer em quem fuma. Não posso dizer que quem fuma tem mais câncer do que quem não fuma. Ele não é controlado. Ele é só descritivo. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que na minha população de pacientes com câncer, quantos fumavam? Mas não posso inferir de que exista uma relação causal entre elas. É apenas uma descrição da minha população. Não é analítico, porque não tem controle. A importância de você ter controle, ele te permite uma avaliação crítica e análise estatística muito mais complexa quando você tem controle. O próximo é o eixo de intervenção, como já falei. Né? Se você intervém no estudo ou não. Se você faz uma intervenção na relação causal entre um fator em estudo e um efeito clínico, você houve uma intervenção humana, né? Diferente da que habitualmente é realizada entre a relação entre o fator em estudo e o efeito clínico. Então, se houver uma intervenção, ele é chamado de experimental. Então, é quando você, na realização do estudo, quando esse fator em estudo ele já está presente nos pacientes, e ele é apenas observado e aferido pelos pesquisadores. Ele é um estudo observacional. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise, deixa eu fazer aqui o próximo aqui, ó. No estudo experimental, o pesquisador é que estabelece quem que vai estar exposto e quem não será exposto. Então, você, por exemplo, o Saurin queria fazer um estudo de pacientes que eram submetidos à cirurgia por controle do dano, e ele quer avaliar se transamin tem um efeito com mortalidade ou não, ou com perfusão. Então, se você vai para uma amostra de pacientes, que você tem pacientes que tiveram transamin e pacientes que não têm transamin, esse estudo é experimental ou observacional? Ele é observacional. Porque houve uma intervenção, mas a intervenção não foi parte do protocolo. Não foi você que determinou quem é que ia receber a exposição, o transamin ou não. Ao passo que se você for fazer um prospectivo, e aí sim você vai randomizar os doentes e vai estabelecer quem é que vai tomar e quem não vai tomar, esse estudo passa a ser um estudo experimental. Quando você só observa, mesmo que sejam tratamentos, ventilação ou não, algum procedimento, isso não significa que o estudo seja experimental. Só é experimental se a intervenção foi feita pro protocolo. E está bem feita na tua anatomia da pesquisa, quem é que vai receber e quem não vai receber a intervenção. Então, os estudos observacionais são estudos em que você apenas observa, e os estudos de intervenção são aqueles em que você tem ativamente você modifica essa relação entre fator em estudo e efeito clínico. E o eixo temporal. Será que você vai fazer com dados agora ou vai fazer com dados que você vai montar uma CRF
e vai coletar dados para essa CRF, dados novos, né? Então, se você inicia o estudo, num estudo contemporâneo, se você inicia o estudo e você faz a coleta do fator em estudo pro estudo, esse é um estudo contemporâneo, prospectivo, né? Mas se você faz um estudo histórico, em que você já tem dados que já estão anotados anteriormente, que não são para o teu protocolo, esse estudo é um estudo retrospectivo, é um estudo histórico com dados que já estão anotados para outra finalidade, que não é a finalidade do teu protocolo. Então ele tem todos os vícios potenciais de aferição, né? Que você pode evitar em estudos contemporâneos, mas não pode evitar de estudos de dados que já foram coletados no passado. Então, o grande problema com estudos históricos retrospectivos é a qualidade dos dados que estão anotados no banco de dados. Então, conhecendo esses 4 eixos, nós temos 7 delineamentos clássicos de pesquisa. Então, o primeiro deles é o ensaio clínico randomizado, talvez o estudo que é mais perfeitozinho, né? Se você quiser realmente fazer uma avaliação de um fator em estudo e de um efeito clínico, o melhor delineamento é o ensaio clínico randomizado. Então, o que você tem no ensaio clínico randomizado? Então, você sai de uma população, alvo, tira uma amostra. Nós vamos ver critérios de inclusão e de exclusão, de como fazer a amostragem, né, dos pacientes. Faço uma distribuição aleatória, ou seja, uma randomização do fator em estudo. Vejo quem vai tomar a droga A, quem vai tomar a droga B. Espero um tempo e vejo quem teve um desfecho entre aqueles que tomaram a droga A e quem não tiveram o desfecho na droga A. A mesma coisa em quem teve a droga B. Vou avaliar se houve uma diferença ou não. Se houver uma diferença, eu não sei se ela é verdadeira positiva ou falso positiva. Vou ter que concluir que ela é verdadeira positiva só se não houver vícios e não houver acaso, né? A mesma coisa, se ela der negativa, eu não sei se ela é verdadeira negativa ou falso negativa. Mas se não houver vícios e não houver acaso, provavelmente as duas drogas eram iguais. Enfim, esse estudo, quais são os eixos? Ele é longitudinal, porque eu saio de quem tem o fator para depois observar lá na frente quem tem o efeito clínico. Então, todos os meus pacientes, eu saio de quem tem o fator em estudo para depois ter o efeito clínico. Então, ele segue a relação natural, né? Ele é longitudinal, sai do fator para o efeito clínico. Ele é controlado, porque eu tenho quem tem o fator e quem não tem o fator. Então, ele é analítico. E ele é um experimento. Nesse caso, um experimento randomizado. A intervenção foi randomizada. Ok? Ele é muito bom para estudos de intervenção. Para avaliar drogas, para poder avaliar a intervenção. Então, esse é o primeiro delineamento importante. O segundo é o ensaio clínico não controlado. O ensaio clínico não controlado, como o próprio nome diz, da minha população em estudo, eu, por vontade do pesquisador, estabeleço que todo mundo no meu estudo tem que ter o fator em estudo. Todo mundo vai receber a droga, todo mundo vai receber a determinada ventilação, todo mundo vai receber a mesma intervenção. Vou esperar um tempo e vou só descrever o que aconteceu nessa população, porque como ele não tem controle, eu não vou saber se essa droga é melhor que a outra. Eu só sei que quem toma essa droga tem tantos desfechos, qualquer que seja o desfecho. Qual é o eixo de montagem? Longitudinal, invertido ou transversal? Longitudinal. Tem controle ou não tem? Ele é não controlado, ele é descritivo. Ele é histórico, ele é intervenção, mas uma intervenção não controlada. Não é um experimento não controlado. Ele é histórico ou ele é contemporâneo? Ele pode ser histórico ou contemporâneo.
Eu posso pegar todos os meus doentes do meu banco de dados, do meu ambulatório dos últimos 2 anos que recebeu uma determinada droga e descrever. Ou eu posso fazer ele contemporâneo. A partir de agora, todos os pacientes que vierem comigo aqui, que tiverem DPOC com esse grau de gravidade, vão receber esse broncodilatador novo. Eu descrevo. Então, tanto faz. Qual é a diferença? A diferença é que aqueles que você já tem, você não tem os dados pro protocolo. Estou num banco de dados. Então ele tem todos os problemas que banco de dados tem. Futuro, você pode controlar melhor. Treina as pessoas, faz uma coleta melhor de dados. Então ele pode ser contemporâneo, ele pode ser histórico. Mas esses outros eixos, vocês todos acertaram. Quando vocês foram falando, eles foram falando direitinho. Isso significa que já estão lá na frente. Viu só como é que as coisas vão começando a se encaixar. Né? O método hipotético dedutivo, a anatomia da pesquisa, a fisiologia vai se encaixando ao longo do tempo. Utilizado em estudo de intervenção, mas tem um grande potencial de vício de confusão, principalmente. Porque como eu não tenho análise das duas cortes, eu só tenho análise de uma, né? Eu não sei como fazer a análise se aquela minha população teve 50% dos doentes que melhoraram, por exemplo. Esses doentes podem ter melhorado por uma série de outras coisas, que não só a droga. Né? Dados clínicos, demográficos, gravidade de doença, vários outros cofatores. Mas eu não tenho como controlar isso, porque o estudo não é, eu não tenho a outra corte. Então, a importância do controle. O terceiro delineamento são os estudos de corte. A maior parte dos estudos que a gente faz aqui são estudos de corte. A gente sai de uma população-alvo, tira uma amostra. O que o pessoal do Pneumocríticos fez. Tirou uma amostra de 1.300 doentes. Né? E nesses 1.300 doentes, tinha doentes que tinham um determinado fator e outros doentes que não tinham esse determinado fator. Aguardaram um tempo, viram quem apresentou desfecho, quem não apresentou desfecho e não apresentou desfecho. Okay? Qual é o eixo aqui de montagem? Longitudinal, invertido ou transversal? É longitudinal, né? Você saiu de quem tem um fator em estudo. É longitudinal. Ele é controlado? Ele é controlado. Tem quem tem e quem não tem o fator. Ele é analítico, então. E ele é observacional, porque ele não tem. Ninguém disse para ele que ele tinha que ser. Agora, esse doente aqui, primeiro eu ponho uma doença respiratória, você se torna um pneumocrítico, daí você interna na UTI. Ou esse outro aqui não tem. Não tinha, foi só observacional. E ele é contemporâneo ou ele é histórico? Ele pode ser contemporâneo, se eu for fazer a partir de agora, ou ele é histórico se eu for fazer a análise do meu banco de dados. Né? Pode ser, então, daí retrospectivo. Eu estou olhando para trás. Usados principalmente em estudos de etiologia e prognóstico. Ok? No estudo do pneumocríticos, você tinha vários fatores em estudos. Então você tem, primeiro, a gente fez da população total de pacientes que internam na UTI, quem tinha um problema pulmonar e quem não tinha problema pulmonar. E comparou a mortalidade desses doentes, tempo de internamento, uma série de coisas. Aí tem um segundo estudo ali dentro. Entre todos aqueles que têm doença pulmonar, nós tiramos uma amostra consecutiva de 1.300 doentes do dia tal ao dia tal, durante 12 meses, e a gente não tinha só 2 grupos. Nós tínhamos 12 grupos. Então a gente tem a corte 1, que é dos doentes com SARA. A corte 2, que é doentes com DPOC. A corte 3, que é doentes com tromboembolismo de pulmão. Tinham 11 cortes. Cada uma delas foi esperado um tempo. Não que a gente espere agora, mas o tempo foi esperado lá atrás. Houve um tempo para ver quem é que morria, mais ou menos em cada uma das cortes. Ele é um estudo longitudinal, ele é controlado, uma corte controla a outra, permite análises, vão ser várias análises que vão ser feitas, e ele é observacional. Mas ele é histórico. O maior problema dele é o problema de ser histórico. Né? A gente vai ter que relatar isso. Certo? É um estudo de corte.
Nesse caso, a gente pode analisar a etiologia e pode analisar prognóstico, né? Principalmente nesses estudos que a gente faz, dados prognósticos, né? Tem um diagnóstico aqui que tenha mais relação com mortalidade? A gente não está dizendo que tromboembolismo de pulmão mata, mas que os doentes que têm tromboembolismo de pulmão têm mais chance de morrer. É um fator de risco para a morte, né? Ok? Muito bem. Eu tenho um ensaio clínico controlado e um ensaio clínico não controlado. Eu também tenho uma corte controlada e tenho cortes não controladas, né? As cortes não controladas, eu saio de uma população de pacientes com IRAG. Tiro quem tem Covid. Todo mundo tem Covid, ó. Toda a minha população em estudo é igual, ó. Um é igual ao outro. Eu só descrevo quem tem Covid e vou ver lá ver quem morre e quem não morre entre os meus pacientes com Covid. Ela não tem controle. Eu não sei se os doentes com IRAG sem Covid, se eles têm prognóstico melhor ou se têm prognóstico pior, porque eu não tenho essa corte concomitante nesse estudo. Ele é longitudinal, invertido ou transversal? É longitudinal, né? Ele é não controlado. Então ele não me permite análise, ele só descreve o que acontece com uma população de doentes. E ele é observacional. É histórico ou é contemporâneo? Depende, pode ser os dois. Nos nossos aqui, a maior parte deles são históricos, porque estou analisando o banco de dados. A mesma coisa, também isso avalia etiologia e prognóstico, mas tem um grande potencial de vício de confusão, principalmente porque os dados são irregularmente anotados. Quando eu estabeleço um estudo prognóstico, eu já estabeleço quais são os potenciais fatores de confusão que podem interferir na relação entre um fator e um desfecho. E já faço coleta daí sistemática desses dados, o que me permite daí diminuir o potencial de vício de confusão lá no futuro. Muito bem, próximo delineamento. Já vimos 4. Intervenção, controlada e não controlada. Observacional, corte, controlada e não controlada. O próximo é um estudo transversal. Tem essa tipologia que está aí. Saio de uma população, alvo, tiro uma amostra. E nessa amostra, ao mesmo tempo, eu vejo quem tem o fator em estudo e tem o efeito clínico. Quem tem o fator em estudo e não tem o efeito clínico. Quem não tem o fator em estudo, mas tem o efeito clínico. Quem não tem o fator em estudo, mas tem o efeito clínico. Eu preencho as 4 casinhas, né? Então eu vou para, por exemplo, em algum local e vejo no meu ambulatório, todo mundo novo que vier, eu quero saber se fuma e se tem câncer. Então, mas sem saber se, eu quero saber naquele momento. Então, eu sei exatamente quem é que fuma e quem tem hábito de tabagismo. Então, esse daqui tem hábito de tabagismo e tem câncer. Esse aqui é a casinha, o grupo de doentes que tem o hábito de tabagismo, mas não tem câncer. Esse daqui não tem o hábito de tabagismo e tem câncer. E esse daqui não tem o hábito de tabagismo e não tem câncer. Se eu quiser melhorar a minha pesquisa, eu tenho que abrir cada um desses doentes e tentar ver se o que veio antes. Mas o estudo transversal, como eu faço a aferição das duas variáveis ao mesmo tempo, ele não me permite uma relação de causa e efeito entre as variáveis. Porque dentro do meu delineamento eu só sei que existe ou não uma associação entre fumo e câncer. Na minha loucura, eu posso até imaginar que o câncer tenha levado as pessoas a terem desejo de fumar mais frequentemente, né? Porque no meu delineamento não me permite. Eu só tenho a casinha anotada se ele fuma ou se ele não fuma, se ele tem câncer ou se ele não tem câncer. Ok? Os problemas, os estudos transversais são relativamente fáceis de serem feitos, mas tem esse vício temporal da relação causa e efeito, né? Que é um tipo especial de vício de confusão. Então, ele é transversal, ele não é
Ele não é longitudinal, não é invertido, ele é transversal, porque eu faço aferição ao mesmo tempo das duas. Eu não tenho dados adicionais de temporalidade. Ele é controlado, porque eu tenho quem tem o fator estudo, quem não tem, quem tem o efeito clínico, quem não tem, um controla o outro. Então ele permite análise. Ele é observacional. Ninguém pôs nada aí. Né? Então ele também serve para etiologia e prognóstico, mas ele não tem a definição temporal. Ele permite a gente avaliar de que quem fuma está mais associado com quem tem câncer de pulmão. Mas eu não sei se o que veio antes. Se eu sei, o delineamento não é transversal. Né? Se alguém perguntou assim, quanto tempo o senhor fuma? Ele já fumava já há 3 ou 4 anos, há 10 anos, 15 anos, ele está fazendo um estudo invertido, que é o que a gente vai ver agora. Ok? Que é esse estudo. É o 6º delineamento, que é o estudo de caso-controle. O que é o estudo de caso-controle? O estudo de caso-controle, ele tem esse delineamento. E isso é um grande problema. Como vocês podem ver, ele é um delineamento que sai de 2 populações diferentes. Né? Todos os outros estudos saíam de um P só. Né? Esse é um estudo que sai de 2 populações diferentes. Então eu tiro de uma população, por exemplo, com câncer. Todos os meus pacientes com câncer, eu vejo quem que tinha câncer de pulmão na minha clínica e tento ver para trás quem é que fumava e quem não fumava. E pego todas na minha clínica, que está do lado, tem uma clínica de pneumologia, uma oncológica, tem uma outra clínica de pacientes não oncológicos. Então é de um outro grupo de doentes. E eu vejo quem tem, por exemplo, DPOC, ou quem tem outras doenças pulmonares que não são, e vejo quem fuma e quem não fuma. Então vejam que essas 2 populações vieram de populações diferentes. Então eu posso mostrar que aqui tem mais fumo do que aqui. Mas será que é porque o câncer de pulmão está relacionado ou será que é porque essas populações têm origens diferentes? Okay? Nós vamos ter uma aula só de caso-controle. Mas esse delineamento, ele é um delineamento longitudinal, controlado ou invertido? Ele é invertido, porque ele partiu de quem tem o efeito clínico já. E eu estou olhando para trás. Ele não tinha o fator em estudo. Ele é controlado? Ele é controlado. Ele tem quem tem o fator, quem não tem, quem tem o efeito, quem não tem. Então um controla o outro. Ele permite análise, analítico. Ele é observacional. E geralmente esses estudos podem ser também contemporâneos ou históricos. Eu posso fazer uma análise de prontuário, desde que no meu prontuário esteja anotado temporalmente algum fator em estudo que o doente tivesse sido exposto no passado. Okay? Senão, ele na verdade acaba se tornando um transversal. É bom para fazer estudos de etiologia e prognóstico, mas tem um grande potencial de vício de seleção. Afinal de contas, a gente sai de 2 populações diferentes. Ok? E o último, que são os estudos de caso. Né? Já foram muito mais frequentes no passado, quando a gente não conhecia muitas doenças, a gente descrevia casos clínicos com uma determinada situação clínica. Os estudos de caso é quando você, então, parte de uma população, que toda a tua população tem o efeito clínico. O efeito clínico, nesse caso, é uma determinada doença. Se toda a população do teu estudo tem uma determinada doença, você vai buscar nesta população diversos fatores que caracterizem essa doença. Idade, sexo, uma série de fatores que podem estar relacionados ou não com essa doença. Essa é uma forma talvez mais fácil de você poder descrever uma determinada doença, descrever uma determinada situação clínica. Então, são 7 delineamentos clássicos de pesquisa, como a gente viu aí. Né? O ensaio clínico randomizado, o ensaio clínico não controlado, a corte, ou a corte não controlada, o estudo transversal, o estudo caso-controle e o estudo de caso.
né? Estudo de caso é um estudo que pode ser invertido ou transversal. Quando eu saio de um determinado fator em estudo, de uma doença, vou descrever os meus pacientes com lúpus, eu vejo características clínicas que estão presentes no momento atual, transversal, ou características clínicas que estavam presentes anteriormente, no passado. Aí ele tem um cunho de algumas informações, elas são informações que são coletadas no momento do protocolo, algumas informações que já estavam, que eu faço pergunta, questionário, de coisas que já existiam anteriormente. Ele é não controlado, só tenho pacientes com uma determinada doença. Ele é observacional. E ele serve para poder descrever casos clínicos de doenças novas. É um grande potencial de vício de seleção, de aferição, de confusão, porque não tem análise, não tem controle. Eu estou muitas vezes, muito frequentemente, analisando só aqueles doentes que eu tenho acesso, aqueles doentes com uma determinada doença. Muito bem, para poder terminar, vamos fazer uma escolha do delineamento. Qual é o melhor delineamento para fazer uma pesquisa? De um modo geral, não há uma resposta para isso, né? Primeiro tem que ser factível, tem que ter o Finner, não tem outro jeito, né? Mas depende muito do grau de complexidade da pesquisa e da base de conhecimento que você tem a respeito de uma determinada situação clínica. De um modo geral, se começa estudando casos, se passa para estudos transversais, para estudos de caso-controle, para estudos de corte, para depois fazer os ensaios clínicos. Eu, quando me formei, não havia AIDS. Quando eu era residente, começou a aparecer os primeiros casos de AIDS, em 1984, no Hospital de Clínicas aqui. Eu era R2 nessa época. Então, se você olhar como é que a AIDS veio sendo estudada ao longo do tempo, então, primeiro foram com descrições de casos, né, em que você analisava várias características clínicas desses doentes. Depois, alguns estudos transversais, em que você avaliava a presença ou não da doença com alguns fatores de risco, né? Por exemplo, o hábito de compartilhar seringas e por aí afora, né? Depois vieram os estudos de caso-controle. Você já tem o doente e você quer saber há quanto tempo esse doente está em risco, quantas transfusões sanguíneas ele tinha tomado, né? Naquela época o sangue era muito mal controlado, né? Tinha muitos pacientes que vinham do Haiti, que tinham a doença. Tudo isso foi primeiro com ensaios de estudos de casos, estudos de transversais, estudos de caso-controle. Depois você começa daí a ter os estudos de corte, né? Você começa a tratar, eventualmente, as infecções intercorrentes e começa a acompanhar esses doentes. Qual deve ser a sobrevida desses doentes? Todos eles morriam em 8 meses, 10 meses, 1 ano, né? Até chegou um determinado momento que começaram a aparecer os remédios, na segunda metade da década de 90. Aí você começa a fazer os ensaios clínicos para poder ver se a doença é controlada. Então você tem que seguir essa rotina, né? Não dá para poder começar fazendo ensaio clínico randomizado para todo mundo. Você tem que ir acompanhando e tem que ir acumulando base de conhecimento e as pesquisas vão se tornando cada vez mais complexas ao longo do tempo. Muito bem, acho que era isso que eu tinha para poder falar de delineamento. Conhecer esses delineamentos clássicos são importantes e eles são talvez uma das principais decisões que vocês têm que tomar na hora de montar a anatomia da pesquisa que vai ser realizada. Muito obrigado.